A Força Jovem do Vasco com certeza é uma das melhores torcidas do Brasil, além de ser uma organizada incrível, que eu tenho certeza que muitos vascaínos amam quando está presente nos estádios. A torcida ainda tem um dos melhores mascotes que já vi. Realmente é uma das minhas torcidas organizadas preferidas. Então espero que vocês gostem muito desse resumo e, como sempre, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que me ajuda muito. Recomendo a vocês que assistam um vídeo sobre a história do Vasco e outros vários assuntos sobre o Gigante da Colina. Comentem aí embaixo qual conteúdo querem que eu traga. Dito isso, sem enrolação, sejam muito bem-vindos à história completa da Força Jovem do Vasco. Tudo começa no ano de 1969, onde o Vasco se encontra há 11 anos sem conquistar um título estadual. Foi aí que vários jovens vascaínos decidiram criar uma torcida inspirada nos vários movimentos estudantis que pediam o fim da ditadura militar e tinha outra concepção de modelos comportamentais e valores para os torcedores, que não fossem a submissão e muito menos o comprometimento com os cartolas do clube, o que era muito comum na década de 60. Foi aí que decidiram fundar oficialmente a nova torcida vascaína no dia 19 de fevereiro de 1970, em um casarão da rua Cônego Tobias, número 80, no bairro do Meier, onde seria sua primeira sede. Foi assim que fundaram a organizada, que naquele momento precisava ter um nome mais criativo e de impacto, por isso surgiu a presença da palavra força. O jovem, é óbvio que é por causa dos membros e dos movimentos estudantis, surgindo assim o nome Força Jovem do Vasco, que não sairia da cabeça dos vascaínos, que em pouco tempo se tornaria a maior torcida do Gigante da Colina e uma das maiores do Brasil. Aí eu não sei se vocês sabem, mas o surgimento da Força Jovem não só impactou na história do Vasco, que ganhou o estadual depois de 11 anos, mas também na do Brasil, que só ganhou o tricampeonato mundial depois de fundar a Força em 1970. E não venha me dizer que é coincidência. Brincadeiras à parte, voltando para a história, a Força Jovem no começo usava uma camisa toda preta com gola olímpica e punhos brancos, contendo na frente uma faixa branca do lado direito do peito, com a cruz de malta do lado esquerdo com 3 estrelinhas amarelas abaixo dela. Resumindo, a camisa preta tradicional do Vasco, só mudar a diagonal para o peito esquerdo. Já nas costas, um fundo preto liso, escrito FJV em vermelho, com a palavra força em semicírculo e jovem abaixo em linha reta. Sua primeira faixa era toda branca com a seguinte frase escrita em preto: Vasco, o Meier te sauda, aonde colocaram na grade atrás do gol do Maracanã, sendo confeccionada logo depois outra faixa com o nome Força Jovem do Vasco. Agora vamos falar do mascote da torcida, que pra mim está entre os melhores do Brasil. Não dá pra falar da Força Jovem do Vasco sem citar o Ed. E cara, o mascote da organizada tem uma história bastante interessante. Tudo começaria quando o empresário de uma das maiores bandas de heavy metal, a Iron Maiden, viu um pôster feito para promover o disco de Max Mitridon, artista de jazz. Isso chamou bastante a atenção do empresário, que não era fã de jazz, mas o pôster era tão bonito que ele não conseguia tirar os olhos. Pronto, ali um empresário decidiu que estava destemido a procurar o artista desconhecido, que era ex-estudante de artes e não tinha sucesso ao tentar mandar suas obras para editores de livros de ficção científica. O empresário foi então visitá-lo e viu outros desenhos que o artista já tinha. Foi aí que encontraram um com uma figura bem grotesca, meio monstro punk com olhar de louco. Foi assim que nasceu um dos maiores símbolos do heavy metal, que mexeria tanto com os fãs da banda. O mascote só viria parar na torcida do Vasco quando o integrante da força, que era fã da Iron Maiden, resolveu estampar a figura do Ed em uma de suas bandeiras. Daí pra frente ele caiu nas graças da torcida e se tornou reconhecidamente no final dos anos 80 um mascote oficial, e já nos anos 90 começaria a utilizar em todo qualquer material da organizada, onde os integrantes passaram a pintar as imagens do Ed nas costas de suas camisas. A imagem do mascote era tão explorada que depois de pouco tempo passaram a especular um possível processo movido pelos representantes dos direitos da banda Iron Maiden no Brasil. Afinal, o mascote não pertencia originalmente à Força Jovem, mas só que, ao contrário da suposição, os integrantes do
grupo se sentiram honrados. Agora podemos seguir a nossa história contando mais um pouco dos anos 90. Ai, como foi bom os anos 90, tanto para o Vasco quanto para a Força Jovem, que consegue no ano de 1996 colocar uma sede no centro da cidade do Rio de Janeiro. E conforme o Gigante da Colina ia conquistando títulos como o Tricampeonato Brasileiro no ano de 1997, a torcida vinha crescendo junto com o clube. Só que faltava a cereja do bolo, que viria no ano de 1998, e quem é vascaíno há muito tempo com certeza lembra bem dessa data, pois foi nela que o Vasco comemorou seu centenário junto a seu maior título, que é a Libertadores da América. O Gigante da Colina enfrentava o Barcelona de Guayaquil na final, e o que a torcida do Vasco fez no jogo de ida em São Januário foi brincadeira, cara. Uma festa incrível que contou com direito a queima de fogos, sinalizadores, papéis, bandeira de mastro e balão. São Januário parecia mais um caldeirão de loucos, que passavam a energia absurda das arquibancadas para os jogadores em campo, onde os torcedores subiam até no alambrado para cantar e apoiar. Pra mim, essa foi a maior festa da torcida do Vasco. Inclusive, eu fiz um conteúdo já sobre as 3 maiores, confira depois desse vídeo. Pois bem, depois de um presente desses no seu centenário, a torcida ainda veria o tetracampeonato brasileiro do time no ano 2000. Era o auge tanto do time quanto da torcida. Só que tudo iria mudar na troca do século 20 para o 21. Dali pra frente, o Gigante da Colina jamais ganharia o que conquistou no passado, chegando até a cair pela primeira vez à segunda divisão de 2008, e de novo a torcida do Vasco mostraria seu amor pelo clube com uma das maiores festas no Maracanã lotado. O Vasco enfrentava pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil o Corinthians em 2009, e ao som de O Sentimento Não Pode Parar, a torcida vascaína fez a festa na arquibancada com sinalizadores, piscas, confetes e muita vibração. Coube espaço até para um mosaico com sinalizadores escrito a palavra sentimento. Foi incrível aquele ano em que depois o Vasco subiria fácil ganhando a Série B do Brasileiro, mas as coisas só iriam complicar no seu segundo rebaixamento em 2013, aonde tudo mudaria para a Força Jovem do Vasco em termos de existência. Tudo começou quando o Gigante da Colina jogaria sua última rodada do Campeonato Brasileiro em Santa Catarina daquele ano contra o Atlético Paranaense, com o intuito de fugir da Série B. Só que no meio do jogo houve um desentendimento, se é que vocês me entendem, entre as duas principais torcidas dos dois times, e o lamentável aconteceu. Porém, não ficou só nisso, o caso tomou muita repercussão, pois não sei se vocês lembram, mas no ano seguinte ocorreria no Brasil a Copa do Mundo, e tal notícia abalaria demais a confiança dos torcedores se o Brasil era mesmo de fato capaz de sediar a Copa. E o que aconteceu depois disso? A Força Jovem do Vasco pagaria um preço alto pelo desentendimento, tomando de forma sucessiva várias punições, que durou anos e anos sem a torcida do Vasco comparecer aos jogos do Gigante, onde a cada ano que passavam parecia que as coisas ficavam mais complicadas e o fim da força parecia mais perto. E logo depois disso, a organizada se via à frente de um novo desafio, que é a luta incessante para conscientizar todos os integrantes da torcida pela paz nos estádios. E só lá pro fim de 2022 foi que conseguiram voltar. Isso basicamente resume a história da Força Jovem do Vasco, que nos dias de hoje é uma das maiores torcidas organizadas, contendo várias famílias espalhadas pelo Brasil, e que pra mim faz total diferença na arquibancada, com sua energia, suas músicas que são muito boas, como É o Trem Bala da Colina. A torcida também realiza diversas ações sociais ajudando de forma voluntária as pessoas que mais precisam. Porém, essa é a história completa da Força Jovem. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou seu like, deixe agora mesmo. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, e deixe aí embaixo sugestão de conteúdos. Lembrando que o canal tem vários conteúdos sobre futebol, inclusive shorts espetaculares. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, é nóis e fui!